O prefeito Luiz Nestor é o convidado do Repórter 1380 de hoje e vai fazer um balanço da viagem a Brasília para aprovação de projetos e busca de recursos para a sua administração. Vai falar também sobre reforma administrativa esperada, saúde, lixo, encontros comunitários e outras questões. Como é que foi essa viagem, Luiz Nestor? Como é que foi esse trabalhão que é ir a Brasília, né? Visitar ministério por ministério, deputado por deputado, atrás de recursos. Isso é uma sina dos prefeitos do país inteiro. Como é que foi lá? Não, na verdade, essa ida a Brasília foi motivada pelo convite do governo federal para um encontro de prefeitos. Tradicionalmente havia, todo ano, a marcha dos prefeitos até Brasília, que tentava se unir um movimento, passeatas e tal, procurando sensibilizar o governo federal a aumentar o bolo tributário para os municípios. Em geral é isso, né? Exatamente. Dessa vez, inédita até, o governo federal convidou os prefeitos e vice-prefeitos a irem a Brasília para debater as ações do governo com o município. Até porque o ente mais próximo do cidadão, o ente de governo, é o município. Então, foram diversas palestras, oficinas, e muito interessante. O governo federal anunciou algumas ações, como refinanciamento da dívida com o INSS, daqueles municípios que estão em débito e que não conseguem obter as CNDs, as certidões negativas de débito, e também colocando lá um projeto-lei para formalizar a transição, que daí depende ainda de votação no Congresso, formalizar a transição entre governos, o que entra e o que sai. Isso na esfera estadual, municipal e federal. Coisa que fez falta, né? Exatamente. A cada transição faz falta, porque principalmente Garopaba, que é um município do litoral, em que a nova administração assume no momento de pico do número de visitantes na cidade, do número de problemas, do número de necessidades da comunidade como um todo, e o prefeito entra sem uma transição realmente sustentável, uma transição com informações, com pé na situação. Há tanto visto que o nosso caso. Entramos na prefeitura com diversos computadores deletados e sem nenhuma informação, e isso é um atraso, porque você começa do zero, você tem que pesquisar, até ofícios emitidos, recebidos, você não tem essa informação. Impede a continuidade que seria necessária. Exatamente. Da parte burocrática da prefeitura. Exatamente. Né? Então a constituição de um gabinete faz com que as pessoas entrem antes e vão monitorando esse trabalho para que exatamente depois as coisas aconteçam de uma forma o mais tranquila possível. Então foram as principais ações que a gente viu do governo federal, e naquele centro de convenções do Ulisses Guimarães, também o governo federal instalou os diversos ministérios lá, e lá se participou de oficinas e discussão de programas do governo federal para os municípios, com distribuição de uma boa variedade de material explicativo sobre essas ações, que aí os municípios têm com que trabalhar, né? Quer dizer que eles divulgaram quais são os programas destinados aos municípios que o governo federal... quais são os programas, seria isso, né? Do governo federal dirigido aos municípios. Você tinha um leque para os prefeitos verem por onde eles vão conseguir alguma coisa, é isso? Exatamente. Você tem lá um leque de serviços e de programas que o governo federal está cada vez mais migrando para a internet, para a informática, para que as prefeituras possam também cadastrar seus projetos e buscar os recursos para as suas ações de governo. De uma forma geral, o governo fez a ação política de sensibilizar as novas administrações quanto a essa comunicação com o governo federal, e colocou lá diversas ferramentas. É lógico que não tem como um prefeito, um ex-prefeito, uma equipe de governo em 2 dias aprender sobre como proceder em todos os programas de governo, mas eu acho que nós podemos começar uma boa caminhada aí. Há um exemplo. Trouxeram lição para casa, então. Exatamente. Muita coisa a estudar. Exatamente. Vamos um exemplo aí, educação. A educação possui 15 programas com os municípios, na parte de
de atender a população e que o governo federal aporta recursos. Garopaba hoje participa de 3... Quer dizer, entra com dinheiro e fica gratuito para o aluno, para a pessoa que busca esse serviço. Exatamente. E hoje nós participamos de 3. O quarto, que era o Brasil alfabetizado, esse deu uma parada e a gente quer retornar. Faz 2 anos que está parado. E é um programa de alfabetização de adultos. Exatamente. Perfeito. Exatamente, que os índices têm aumentado em Garopaba, então é uma grande preocupação para nós aí, para o próprio governo federal. Os índices estão aí para se observar. Na questão do parcelamento das dívidas com o INSS, que foi algo mais destacado talvez em todo o país, onde se juntou inclusive uma crítica dos paulistas, principalmente, ao governo federal, de que estaria fazendo campanha eleitoral, né, com os prefeitos. Essa definição, de alguma forma, beneficia Garopaba diretamente? Há uma dívida que foi beneficiada, nesse caso, com a decisão do governo federal? Toda ação política acaba resultando em política, né? O governo federal está lá fazendo o papel dele e fazendo suas campanhas, lógico, né? Ano que vem tem eleição. Mas teve sentido chamar os prefeitos lá. Claro, foi uma ação muito positiva. Muito positiva. E espero que aconteça a todo ano e se torne uma ação de todos os governos daqui para frente, chamar os municípios todo ano e discutir com os municípios as necessidades. Quanto à questão do INSS, eu diria que Garopaba tem um parcelamento e nós, como nós temos o sistema de previdência próprio, todos os efetivos acabam não tendo o pagamento ao INSS. Nós temos uma demanda para o INSS dos contratados. Esses contratados caem no sistema da Previdência Social geral. É por isso que é tão importante o concurso público, porque o próprio concurso público vai fazer com que as pessoas que entrarem na administração, os quadros, o município acabe também contribuindo para o Fundo Municipal de Previdência Social, que é o Empregoba. Para você ter uma ideia, pelo fundo, o município contribui com 11%, e o funcionário contribui com a parte dele. Então nós já começamos a discutir a área para a construção dessa escola, que poderia realmente diminuir muito a demanda de pessoas daqui indo estudar fora. Poderiam cursar cursos profissionalizantes aqui em Garopaba. Então foi uma outra ação. Quer dizer, dar um caminho melhor, né, para esse pessoal, né? Exatamente, foi uma outra ação nós junto ao FNDE. Porque o segundo grau aqui, eu não sei como é que se chama hoje em dia, mas eu acho que é segundo grau. O segundo grau formal, né, aquele que é oferecido em todo o país, parece não bastar aqui, né? Porque as pessoas querem uma profissionalização já em nível sair trabalhando, né? Essa é a grande questão, né? Exatamente. As pessoas precisam trabalhar, ajudar no sustento da família e poder definir sua vida profissional, né? E nessa primeira parte da entrevista eu vou encerrar ela com uma outra questão, meu caro Luiz Nestor. Há pouco, pela manhã, me ligaram da Palhocinha, ainda na área de educação, né, que é o que o senhor estava falando agora, que há 18 estudantes cadastrados para a viagem para Tubarão, para estudar em Tubarão pela manhã, e que eles ficaram sem transporte. O senhor tem ciência disso? No caso é uma reclamação, né? Não tenho ciência disso. Eu sei que foram inscritos 283 pessoas para estudar em Tubarão, que é uma demanda maior que no ano passado, que nós estamos procurando obter formas de atender essa demanda. Quer dizer, não está dando ainda para atender 100%? Priorizando as pessoas que estudam universidade. Né? E tem uma outra demanda de 181, me parece, esse é um número, para Florianópolis. Então nós estamos falando aí de 464. Quase 500 pessoas para transportar para fora do município. Então você veja que é uma demanda muito forte. Por isso estamos trabalhando aí para viabilizar o transporte para o maior número de pessoas possível, sendo que será gratuito, todos aqueles que transportarmos será gratuito. Perfeito. Então esse pessoal pode esperar alguma solução em breve? Exato. Existiu algumas pessoas que pediram para cursinho, para vestibular, mas
Aí fica complicado, porque daí nós vamos dar conta para atender toda a demanda. Então a demanda que está sendo atendida é prioritariamente universitários, em segundo profissionalizantes, cursos profissionalizantes. Escola Técnica Federal. Tá, e se houvesse sobra, certamente o pessoal de cursinho também, né? Exatamente.